A retrospecto terrível do Vasco nos jogos como mandante fora de São Januário. Fala sobre o retrospecto terrível do Vasco toda vez que ele vem de seu mando de campo. No último final de semana, a derrota por 2-0 para o Botafogo em Brasília. E já são 4 jogos consecutivos em que o Vasco vende o seu mando de campo na Série A do Brasileiro com 4 derrotas. 2-0 para o Botafogo no sábado, 1-0 para o Palmeiras nesse ano, 2-1 para o Fluminense também nesse ano e 1-0 para o Palmeiras na temporada passada. Importante contar ainda sobre o Cruz Maltino, que o Vasco está emprestando o lateral direito Paulinho e o zagueiro Lincoln para o Volta Redonda, time que joga a Série B do Brasileiro. A ideia é que esses atletas tenham mais minutos. Quero fechar o noticiário Cruz Maltino afirmando que Thiago Mendes foi anunciado nessa segunda-feira, contrato até dezembro de 2027, reforço importante que chega para ser titular absoluto do time. Rafaela Queiroz, Nicola, novidades no Vasco, Pedrinho vai mandar o Felipe para sua lusa. O Felipe, o maestro? Cara, é assim, ó, eles têm uma relação de muita proximidade, confiança total, parceria. Mas desde que o Felipe assumiu a presidência do Vasco, ele perdeu importantes aliados, né, e amigos, né? O Edmundo é um dos casos. Vou atrás dessa história para ver o que tem de verdade, tá, Rafa? Quer saber se Brian Rodrigues pode pintar no Vasco? Eu não acredito. Agora estão falando muito dele no Santos. Cara, o América do México pede 10 milhões de dólares para liberar o Brian Rodrigues. Qual clube brasileiro, exceção a Palmeiras, Botafogo e Flamengo, tem hoje capacidade de investir 10 milhões de dólares? Eu não estou botando fé nessa história, cara, sendo bem sincero, tá? O Paraguaçu, Vasco negocia com o Brian Rodrigues. Então, eles tentaram, passaram semanas negociando. O Fábio Pinheiro perguntando sobre John Kennedy no Vasco. O Vasco tem hoje um dos caras que melhor entenderam e cuidaram e insistiram no John Kennedy, que é o Fernando Diniz. E ele foi presenteado, premiado por conta dessa paciência e insistência com um gol super importante de Libertadores da América. O John Kennedy se mudou por empréstimo por Pachuca e desde que foi contratado tem 22 jogos, 9 gols e 2 assistências. Estou vendo aqui os últimos jogos. Cara, ele tem sido mais reserva do que titular. Contra o Al Hilal nem entrou. Contra o Real Madrid jogou 45 minutos. Contra o Salzburg, 34 minutos. Contra o América, 8 minutos. Contra o América no jogo de ida da final, 32 minutos. Contra o Monterrey, 25. Enfim, é um cara que não tem conseguido ser protagonista, mas ele joga lá. Só mais uma lembrança importante, o John Kennedy tem o mesmo empresário do Fernando Diniz, ambos são representados por Giuliano Bertolucci. Não é fácil mesmo equilibrar e encontrar para o torcedor uma saída, porque claro que nós torcedores vamos olhar os concorrentes, vamos olhar quem está buscando reforçar os seus elencos e vamos comparar. Pô, por que o fulano está trazendo ciclano e a gente está trazendo beltrano? É a parte financeira que fala mais alto. Não tem jeito, entendeu? Então, assim, o Vasco precisa frear o que está acontecendo e precisa melhorar os seus números, que estão muito ruins, na minha avaliação. Vamos lá, o Thiago Reis, que acha do Marco Verratti, jogador de seleção? Cara, vou ser bem sincero para você, eu não ouvi em nenhum momento esse nome ser falado, jogador italiano, em relação ao Vasco da Gama. Ah, mas esse cara é sensacional. Sim, é um meia, jogador com um salário que não tem como, a menor condição de estar no Vasco da Gama. Ele está no PSG, inclusive, não tem a menor condição de pensar nesse jogador, ainda mais na situação atual do Vasco. Falando nisso, Fábio, se não vender, o Vasco consegue se manter solo? Thiago, está se mantendo. Se vai conseguir ou não, difícil, né? Fábio, qual é a função do Felipe no Vasco? Pergunta o Marcelo Teixeira. Não estou criticando, só querendo saber. Então, a função dele, Marcelo, é o diretor técnico. O que é o diretor técnico? É aquele cara que faz a ponte da base com o profissional, é aquele cara que avalia contratações que vão ser feitas tecnicamente, ele não entra em valor. Pô, o Thiago Mendes está pedindo 3 milhões para jogar no Vasco. Isso não é com ele, é com o diretor executivo. Hoje, com Admar Lopes.
Então, assim, ele esse cara que tecnicamente vai acrescentar e tal, ele dialoga direto com o Fernando Diniz. Você acha que o destino do Richarlison será o Brasil? Acho muito difícil, Thales. Acho muito difícil porque ele tem mercado na Europa. Então, a não ser que apareça prateleiras baixas para ele. Aí ele pode olhar o Brasil e falar assim, caramba, não, o Brasil vai ser melhor para mim. Filho do Felipe já foi. Hora do pai ir também. Cara, engraçado, João. Assim, o teu comentário, ele bate com o de muitos quando falam sobre o filho do Felipe. E aí eu vi muita gente reclamando que o cara foi embora. Olha aí, o cara foi embora. Quando o cara veio, era uma bosta. Agora o cara vai embora, ele era bom. Pô, o torcedor também, cara, não resolve. Essa política que fica fomentando ali, fica falando de eleição e tal. Pô, meu irmão, isso aí só atrapalha, hein? O estilo do Thiago Mendes é tipo Vitinha ou é mais defensivo? É difícil comparar, né, o W Fighter Pilot. Mas ele, assim, ele é um camisa 8. Tecnicamente é bom jogador, é forte, é jogador de fazer temporadas longas, não é jogador de se machucar, se machucou no Catar, mas não é jogador de viver machucado. O histórico, assim, o time joga 50 jogos no ano, ele participa de 40, 45, então é um jogador que é interessante, tá? E eu acho que assim, ele vai acrescentar muito ali no meio-campo do Vasco. Fábio, toda vez é isso, quando o jogador vai vir, é uma bosta. Quando vai embora, craque. É isso. É exatamente isso, cara. É exatamente isso. Então, o cara quando vem, uma merda. Mas vai embora, porra, era um craque. E assim, tem jogador que não performa. Simples assim. Entendeu? Já jogou até como zagueiro. Quem? Peraí, eu perdi aqui, Bruno, que você comentou alguma coisa acima e eu perdi. Eu não sei quem foi. Qual foi o que você falou? Jogou até como zagueiro. Ah, o Thiago Mendes também. Mas ele, a função ali é 5 ou 8. Pode quebrar o galho de zagueiro? Pode. Pode. Pode ser, inclusive... Entendi, Brunão. Pode ser, inclusive... Desculpa. Naquela situação assim, jogo apertou. Tira o Luiz Gustavo, tira o João Vitor, tira o Maurício Lemos, tira o Lucas Oliveira, Lucas Freitas. Quem tiver na zaga, recua o Thiago Mendes, que é o que o Diniz fazia no Fluminense. Recuando o André e, às vezes, André e Martinelli. Ele tem qualidade para isso. E o Hugo Moura, tá treinando de zagueiro? Cara, eu li alguma coisa, mas acho que é só para uma situação ou outra, Ramos. Não tem nada disso, não. O canal da Silmeira pediu explicações porque o cara saiu. Quando o cara tava lá falando que só veio porque... Ah, teve isso? Ah, tá. É o mesmo canal que reclamou de uma entrevista exclusiva do presidente? Aliás, de duas? Ah, tá. Só para saber. Coitados. Eu gosto do elenco do Vasco. Acho que precisamos só de um atacante lá titular, até pelo fato do Ryan ficar um mês fora com a seleção brasileira. Isso é um fato. Eu acho que é isso também. Acho que tem muito a ver com isso. E aí pessoal, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco da Gama. Deixe nos comentários o que vocês acharam sobre o vídeo. Um forte abraço e tamo junto.